Olá, boa noite. Como eu prometi ontem, eu vou contar para vocês, começar a contar para vocês a história de Saulo. Saulo, perseguidor dos cristãos, aquele que foi responsável, ou pelo menos de vista, com a morte de Estevão. Logo após a morte de Estevão, os discípulos, os seguidores de Jesus, menos os discípulos, eles fugiram. Eles saíram dali de Jerusalém e fugiram. E Paulo estava decidido a caçá-los e mandá-los para a prisão. Homens e mulheres, ele queria levá-los para a prisão. Ele foi diante de uma autoridade e pediu que eles dessem uma carta, que se ele encontrasse algum cristão pelo caminho, ele poderia prendê-los. Então, até chegar em Damasco, todo cristão que ele encontrasse, ele levaria à prisão. Então, os cristãos fugiram de medo de Saulo, desesperados, com medo da represária dele, porque ele era um seguidor de Deus, o nosso Deus, olha só, seguidor do nosso Deus, que ele amava tanto esse Deus, ele tinha tanto cuidado pelas escrituras, pela palavra, que ele achava que os cristãos estavam errados. E lá se foi Paulo pela estrada, à procura de cristãos. Quando num determinado momento na estrada para Damasco, Paulo vê um clarão enorme. E ele cai do cavalo, fica prostrado ao chão e vem uma voz parecendo um trovão do céu e diz: Saulo, Saulo, por que me persegue? O que você está fazendo, Saulo? Aí Saulo fala assim: Senhor, quem fala comigo? Aí ele fala: sou eu, Jesus, que você tem perseguido há tanto tempo. Sou eu. O que você está fazendo, Saulo? Ele levanta-se desse chão, e a hora que Saulo levanta, ele percebe que ele está cego, ele não enxerga nada. Os homens que estavam junto com ele também ouviram algumas coisinhas, mas não entenderam nada. Aí Saulo levanta apavorado, cego, e esses homens o conduzem até Damasco, a cidade de Damasco. Lá em Damasco, ele ficou trancado dentro de casa 3 dias, sem comer, sem beber e sem enxergar. Ele não enxergava nada. E Deus falou com um homem chamado Ananias, e falou para Ananias que era para Ananias ir lá até o Saulo. Ananias ficou meio assim: como, meu senhor? Como é que eu vou até Saulo? Esse Saulo que o senhor está falando é o Saulo de Tarsus? Aí Deus falou: sim, Saulo de Tarsus. Mas, senhor, ele tem uma carta para matar, para perseguir e para prender todos os cristãos. Como é que eu vou diante desse homem? Ele vai me prender? Aí Deus falou assim: não vai. Saulo é um outro homem e ele está te aguardando. Eu falei para ele que você iria até ele. Mas aonde está esse homem, Senhor, lá em Damasco? Como é que eu vou achá-lo? Ele está na rua direita. Vai até lá e você vai encontrá-lo. Ele está te esperando. Ele está orando e eu já falei que você vai chegar até lá. E lá vai Ananias até Damasco e encontra Saulo. Lá ele encontra Saulo cego. Ceguinho, não enxergava nada, mas ele sabia que Ananias estaria ali naquele dia, naquele lugar e naquela hora. Aí Ananias impõe a mão sobre a cabeça de Saulo, ora por ele. Quando Ananias ora por ele, sai dos olhos de Saulo, gente, umas coisinhas parecendo escamas de peixe. Aí imediatamente os olhos dele são abertos e ele começa a enxergar novamente. E aquele homem que perseguia os cristãos, ele começa a viajar por algumas cidades para falar entre autoridades, entre reis e entre gentios quem era Jesus. Mas os judeus, olha só, os judeus não estavam acreditando muito nisso, não. Estavam todos desconfiados dele, tramavam até matá-lo. E essa é uma outra história.
Vocês vão descobrir como é que ele fugiu de Damasco antes dele sair para o mundo para falar de Jesus, que agora Jesus era o amigo verdadeiro dele, que Jesus era o Filho de Deus, o Messias, o nosso Salvador. Vocês vão saber como é que ele fugiu de Damasco, onde todo mundo queria matá-lo, tá bom? Então, até a próxima. Beijos!